o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad? Sabem cantar? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. De novo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Mais alto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E esse versículo do Antigo Testamento inspire a nossa unidade, a nossa fraternidade, o nosso diálogo. O tempo vai passando, temos também horário, já avisou o Anderson que pela pandemia não podemos ultrapassar demais. Eu lembro 3 pequenos aspectos, ou sucinto, pequeno não, mas sucinto, de modo sucinto, 3 aspectos da campanha da fraternidade. Bom, antes de tudo, a maioria dos que aqui estamos, temos familiaridade com a campanha da fraternidade. Mas é bom sempre lembrar que já são mais de 50 edições, senhor prefeito, da campanha da fraternidade. E a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vem realizando desde 1964 e a partir do ano 2000, de 5 em 5 anos, esta campanha ecumênica. Eu sempre digo que o caráter ecumênico existe em todas as mais de 50, porque, claro, são temas a partir da Bíblia, a partir da doutrina cristã, mas são temas que incidem na sociedade. Já teve campanha sobre o idoso, ajudou a fazer o Estatuto do Idoso, campanha sobre o menor, sobre o negro, sobre o índio, sobre o meio ambiente, foram 8 campanhas sobre o meio ambiente. Então todas têm um caráter ecumênico no seu bojo. Mas a partir do ano 2000, também para ainda marcar mais esse caráter ecumênico, essas campanhas não só ecumênicas como orientação, mas organizadas não só pela Igreja Católica, mas pelas igrejas do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, do qual 5 igrejas fazem parte: a luterana, a anglicana, a presbiteriana, a ortodoxa siriana, a católica, e também grupos batista e outros grupos da Igreja Católica, a partir do ano 2000. 2000, 2005, 2010, 2000 era um mundo sem exclusões. No 2005, construção da paz, felizes os que constroem a paz, a bem-aventurança de Cristo. 2010, economia e vida, não se pode servir a Deus e o dinheiro. Aí aconteceu uma coisa, 2015 não teve. Por quê? Porque o esforço ecumênico não é tão fácil. Tem gente que não aceita. Hoje mesmo, atualmente mesmo, tem polêmica, tem gente que não aceita o esforço do diálogo. E 2015 a coisa não caminhou. Mas o secretário, Dom Leonardo, foi muito hábil. Como teve uma votação e passou para não ter a campanha ecumênica, então em 2015 não foi ecumênica, mas o secretário foi hábil. Ele falou: como as coisas não ficaram muito claras, ano que vem voltamos a este assunto. Em 2016 voltou na Assembleia dos Bispos ao assunto e aí passou. Então por isso que ficou 2016 e não ficou agora 2020, mas 2021 como esse ano. Ou seja, é uma luta, claro, diálogo,
fraternidade, unidade, ecumenismo, não são coisas, não são realidades fáceis. Nós temos que aprender, nós temos que treinar, precisamos de muita luz do Divino Espírito Santo, né, Maurinho? Por isso que a festa do Divino, que você é festeiro, vai nos ajudando também a pedir a luz do Espírito Santo para que exercitamos esse diálogo. O tema diz que fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O amor tem que ser aquilo que nos move. Mas eu dizia ontem lá na catedral, e repito, o amor também é exigente. O amor também exige compromisso, exige renúncia, exige perdão, exige obediência à voz de Deus através da voz de quem fala, e como estou falando também agora, e enfim, não é fácil, é exigente, mas é importante persistir e perseguir ideais que sejam nobres, mesmo que não sejam fáceis. E sempre tem o tema, como fraternidade e diálogo, e sempre tem o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E aqui está escrito, inclusive, conforme, não está escrito Efésios 2:12, está escrito conforme Efésios 2:12, porque foi uma interpretação do que era dividido fez uma unidade, uma interpretação, porque o texto mesmo diz do que era dividido, de dois povos fez um só povo, assim que está lá em Efésios, de dois povos fez um só povo, derrubando o muro da inimizade que os separava. Que dois povos eram esses a que São Paulo apóstolo se referia? Os judeus e os gentios, ou pagãos, ou o mundo judaico e o mundo helênico, greco-romano, a cultura judaica e a cultura greco-romana. E no cristianismo, ao cristianismo, ingressaram, em primeiro lugar, judeus, mas também São Paulo, sobretudo, na missão adigentes para todos os povos, foi entendendo, segundo o mandado de Cristo, que era para toda criatura, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Então São Paulo entendeu que ele tinha que ir aos greco-romanos, aos pagãos, aos gentios, e por isso que ele disse que Cristo derrubou o muro da separação, o muro da inimizade, e fez de dois para começar, mas depois quantos outros entraram até os dias de hoje, e quantos outros entrarão ainda. Bem, isso para falar do tema e do lema. No que se refere ao ecumenismo, também já abordei a importância. A Igreja Católica, ela tem se esforçado bastante a partir do Concílio Vaticano II, que aconteceu há 58 anos atrás, em 62, na época que estava sendo também fundada a nossa Diocese de Mogi das Cruzes. Eles estudam teologia e sabem, o Dr. Dirceu fez referência a esses documentos, Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo sempre entre as igrejas cristãs, e diálogo interreligioso com as outras religiões, judaísmo, islamismo, religiões afro-brasileiras e assim por diante, todas as religiões. Aí o documento Nostra Aetate, você sabe tudo isso, né? Lembro todos esses nomes, Nostra Aetate. E depois, em 1995, João Paulo II, a encíclica Ut Unum Sint, que todos sejam um. Que todos sejam um também é um versículo do Evangelho de São João. O prefeito citou também alguns versículos do Evangelho, e esse também é do Evangelho de São João, que foi o desejo de Cristo, o último desejo de Cristo, que todos sejam um, que façamos de fato e exercitemo-nos na unidade, na comunhão, no respeito. E uma última palavra é que tudo isso tem que ter incidência no Brasil. O cristianismo que é presente
no Brasil de forma majoritária, porque entre os católicos, os cristãos católicos e os cristãos evangélicos, vão lá mais de 90% da população brasileira. Então, a religião cristã tem que incidir, tem que influenciar a que o Brasil seja melhor. E a gente até pergunta, por que sendo um país tão cristão, ainda não é melhor? E ainda temos tantos desafios. E por isso é que a campanha da fraternidade é um modo da igreja e das igrejas, considerando as ecumênicas, incidirem de forma profética em nossa nação, indo lá nos pontos, quando eu falei de idoso, de jovem, de presos, já teve dos presos, teve da negritude, das raças, para vencer o racismo, indígenas, enfim, é para incidir lá nos problemas sociais vigentes. E hoje nós temos desafios também. O primeiro desafio que nós temos, eu cito pelo menos 3, o primeiro é este desafio, esta crise sanitária. E a crise sanitária que veio e que é causada pela pandemia, mas não deve parar por aí. A pandemia sim veio nos assustar, a pandemia veio nos exigir tanta coisa, mas o agravante é o modo como o governo está levando, está gerindo de forma tão incompetente e irresponsável esta questão da pandemia. Aliás, a CNBB e a OAB estão participando de uma grande campanha, vacinação já gratuita e para todos. Para todos. Não chegou nem em alguns ainda, nem os profissionais de saúde todos, nem os idosos todos, e quanto mais vai chegar na população. Então, esse grande desafio sanitário. Depois o desafio, a crise social, a desigualdade tão enraizada, historicamente enraizada no nosso país, as diferenças que causam tanta exclusão, tantos marginalizados, os poucos ricos serem tão ricos e a maioria da população ter dificuldade, a miséria, o desemprego, a fome, tudo isso voltando. Havia sido superada uma década pelo menos, e volta o Brasil a fazer parte do mapa da miséria, ou seja, o nosso diálogo ecumênico e interreligioso tem que incidir para que o Brasil vença, seja a crise sanitária, seja essa crise social e seja a crise política, ou seja, uma democracia ameaçada desde a eleição de 2018. A democracia está ameaçada. Nós vivemos depois da ditadura 35 anos de democracia, éramos felizes e não sabíamos, porque agora a democracia está ameaçada. A prisão desse deputado delinquente ontem não é uma coisa isolada. Ele teve toda essa força de falar as bobagens que falou, porque ele sabe que ele representa muita gente. Ele representa um grande grupo. E ele representa gente do governo. Então, por isso que ele teve coragem de se exceder. Pois bem, então a crise política que ameaça a nossa democracia. Bem, desafios não faltam, mas esperança também não falta. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Agora seria o momento dos meninos cantarem Cristo quero ser instrumento de sua paz, mas foi dito que não tem tempo, então eu sugeri que depois, no final, a hora que encerrarmos, aí sim, enquanto vamos saindo e nos despedindo, vocês cantem, que vai ser depois do hino de Mogi, aí vocês cantem Cristo quero ser instrumento da sua paz, mas pelo menos temos tempo para rezar a oração que o Senhor nos ensinou, que eu convido que façamos nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Um agradecimento ao Padre Marcos Sullivan, que intermediou a preparação da nossa parte junto aqui com a Câmara Municipal. Um agradecimento à Câmara Municipal mais uma vez. Muito obrigado.